Boa tarde a todos, eu sou Maria Vitória e nessa primeira aula da disciplina de Princípios de Química Orgânica 2, iremos abordar um pouco sobre heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros. Essa aula ela foi dividida em 5 tópicos. O tópico de definição e características, principais exemplos, as propriedades químicas e reatividade, as aplicações e importâncias e a conclusão. Começando pela definição e características, os heterociclos aromáticos, eles são compostos, nesse caso, cíclicos, e eles vão conter pelo menos um átomo nesse ciclo, por assim dizer, de um elemento diferente do carbono dentro desse anel, que é o contrário dos aromáticos puros, que é o caso do benzeno, que vai ter apenas átomos de carbono nesse anel. E esses compostos, para eles serem classificados como aromáticos, eles precisam obedecer aquela regra de Huckel, que vimos em sala de aula, que essa regra afirma que o composto ele precisa ter pelo menos, ter um número, na realidade, de elétrons π conjugados no anel, e esse número ele precisa ser múltiplo de 4n mais 2, ou seja, n ele é um número inteiro não negativo. Isso vai garantir, nesse caso, a estabilidade do sistema, conhecido como a aromaticidade. E é uma das características desses heterociclos aromáticos, a aromaticidade. Então, além dessa característica, a gente também tem a estabilidade do anel, devido à conjugação, e essa estabilidade também está relacionada à presença de heteroátomos no anel. Iremos ver que a presença de um nitrogênio, de um oxigênio ou de um enxofre vai permitir uma certa estabilidade e características próprias a esses heterociclos. E aí, nesse caso, eles vão possuir 6 átomos no anel, e o tamanho desse anel permite que eles sejam planar. E dessa forma, eles conseguem, isso facilita a conjugação dos elétrons π ao longo de toda a estrutura. E para que o composto ele seja aromático, esses elétrons eles devem ser deslocalizados, sobretudo o anel, permitindo que esse sistema seja energeticamente mais estável. Então, eu coloquei esse slide aqui com as características, na realidade com a regra de Huckel, para que um composto ele seja considerado nesse caso aromático. Então, ele precisa ser cíclico, Todos os carbonos desse ciclo eles precisam apresentar hibridação sp2. Então, a gente pode ver aqui que o último exemplo, ele é considerado aromático porque ele é planar. Além disso, o número de elétrons π está igual a 4n mais 2, porque o n, nesse caso, ele é um número natural inteiro e não negativo. E esse anel também precisa apresentar uma estrutura tridimensional plana, planar, em que todos os orbitais p, esses carbonos, eles estão paralelos entre si. Então, exemplos de heteroátomos, um exemplo principal na literatura é a piridina. A piridina é um anel benzênico com um átomo de nitrogênio substituindo um dos carbonos. Um dos carbonos. E aí, esse átomo de nitrogênio na piridina, ele vai ter um par de elétrons que não estão ligados, e isso faz com que essa piridina ela seja básica.
né? E aí esse par de elétrons eles podem interagir com ácidos em reações de protonação, por exemplo. E aí a pirimidina ela vai manter a estabilidade desse anel devido à conjugação de elétrons, né, ao longo do ciclo, principalmente devido a esse nitrogênio. Então a gente pode guardar como uma propriedade, né, que é própria da piridina devido à presença desse nitrogênio, a sua estabilidade, né, e a sua basicidade. E o uso da piridina ela é muito usada em reações orgânicas, né, como solventes, ela é solúvel em água, é um líquido volátil. E a sua estrutura ela é muito similar à do benzeno, mas nesse caso o nitrogênio vai conferir essa maior basicidade. E aí eu trouxe um exemplo, né, da piridina, não um exemplo, mas na realidade uma comprovação de que a piridina ela é um heterociclo, né, aromático. Então nós podemos ver que esses orbitais P da estrutura é uma estrutura planar, né, que tem números naturais nessa regra de 2n, de 4n na realidade mais 2, e os orbitais P estão paralelos, né, nessa estrutura da piridina. Um outro exemplo também que eu trouxe de um heterociclo aromático de 6 membros é a pirimidina. Nesse caso, a pirimidina ela vai ter 2 átomos de nitrogênio. Vimos que na definição, para ser um heterociclo aromático, e um heteroátomo na realidade, eu tinha que ter pelo menos um átomo diferente do carbono nesse meu ciclo. E a piridina, ela é aromática, então ela tem aqueles orbitais P, né, paralelos. Também ela tem uma distribuição uniforme dos elétrons em seu anel. A pirimidina nós conhecemos porque ela está presente, ela é componente dos ácidos nucleicos, mas também ela está presente em muitos medicamentos, como é o caso dos antibióticos, dos antivirais e dos antineoplásicos. Bem, em relação à química desses compostos, a presença desses heteroátomos e os exemplos mais comuns que eu estou trazendo é o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre, isso vai influenciar muito na acidez, na basicidade, na reatividade do anel, porque esses heteroátomos eles podem atuar como doadores ou como aceitadores de elétrons, né? Então, nós sabemos que a acidez é a capacidade que a substância tem de doar um próton, né? E a basicidade é a capacidade de uma substância aceitar um próton. Então, quando um heteroátomo, né, está presente no anel, ele pode influenciar essa acidez, essa basicidade da molécula, dependendo de como ele ali interage com os elétrons da estrutura. Sabemos, por exemplo, que o oxigênio ele é altamente eletronegativo, então ele tende a atrair elétrons para si. E isso pode tornar a molécula mais ácida, pois o átomo de oxigênio ele pode facilitar, né, a liberação de um próton H+, por exemplo. O nitrogênio, dependendo da sua posição, ele pode atuar como uma base, pois tem um par de elétrons ali disponíveis, né, para aceitar um próton. E o enxofre também é eletronegativo, e assim como o oxigênio, ele pode ter um efeito sobre a acidez ou a basicidade, mas com uma polaridade um pouco diferente, porque o enxofre ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. E em relação à reatividade, né, a tendência de uma substância, que a substância tem que reagir com outras substâncias ali em uma determinada reação química. Então, a presença de heteroátomos pode sim alterar essa reatividade de várias maneiras. Por exemplo, o oxigênio, devido à sua alta eletronegatividade, pode tornar uma molécula mais suscetível a oxidar, né, a reações de oxidação, na realidade, ou reações com nucleófilos, né, que são essas moléculas que vão doar elétrons. Né? Então, eu coloquei aqui que o nitrogênio na pirimidina ele é básico e isso pode ser explorado em reações de substituição. Então, como é que eu posso obter essa minha piridina? Né? Por exemplo, essa piridina ela é obtida por diversas reações e eu coloquei uma reação aqui muito
muito usual, que é a reação de Below, que é um método valioso para se obter e é útil em transformar compostos que tem grupo metila, e eu coloquei o exemplo da 3,5-dimetilpiridina, para se transformar, e nesse caso vai se obter uma piridina, né? Então, por exemplo, quando eu tenho o 3,5-dimetilpiridina e eu adiciono na minha reação ácido perclórico, né, que é um agente oxidante forte que pode remover os grupos de metila de posições específicas, né, ali no anel. Então, a gente vai promover a oxidação desse anel aromático. Então, a oxidação do carbono metilado vai resultar na formação de piridina. E aí, o átomo de carbono da posição metilada, ele vai ser convertido, né, em um grupo carbonila ou em uma estrutura oxigenada. E aí, após a oxidação e a remoção dos grupos metila, o anel aromático original ele vai ser restaurado, né, com a presença de nitrogênio estabilizando a estrutura. E aí, o produto final da reação vai ser uma piridina, que é um composto heterocíclico, né, contendo o átomo de nitrogênio ao anel. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter essa formação da piridina e de produtos, né, oxidados, como ácidos ou aldeídos, né, por exemplo. Então, eu trouxe esse exemplo de uma oxidação de derivados metilados de piridina com ácido perclórico. É um método eficaz, certo? Para obter piridina, e isso vai aproveitar as propriedades de desmetilação e oxidação do ácido perclórico. E aí vai ter a eliminação, né, dos grupos metila, aí depois restaura o anel, que é um composto aromático contendo ali nitrogênio. Isso é amplamente utilizado, tá? Essa reação é amplamente utilizada na síntese de produtos químicos e solventes, porque a piridina ela está relacionada a essa produção de solventes. A piridina, ela também ela participa, ela pode sofrer, na realidade, reações de substituição nucleofílica, até por causa desse nitrogênio dela, porque o anel da piridina é capaz de atacar eletrófilos, né, de uma maneira muito parecida com o benzeno. E isso aí vai dar origem a essa reação de substituição eletrofílica aromática, né, devido a essa eletronegatividade do nitrogênio. A piridina ela vai ser muito menos reativa que o benzeno, né, exigindo ali condições de reações mais drásticas. Então, por exemplo, as posições favorecidas, que não está aparecendo aqui, mas as posições favorecidas nesse anel, né, são a 3 e 5, devido à maior estabilidade do intermediário da reação, né, do intermediário que vai se formar, né, nessa reação de substituição nucleofílica da pirimidina. Então, o híbrido de ressonância que vai resultar da colocação do eletrófilo numa posição, por exemplo, 2, 4, é menos favorável que o da posição 3, né, devido à presença ali de uma estrutura canônica com nitrogênio positivo e apenas 6 elétrons. Mas como não estou conseguindo carregar aqui, mas basicamente isso, essas posições mais favoráveis nesse caso vai ser a 3 e a 5 para sofrer essa substituição nucleofílica. E aí existem alguns reagentes e condições que podem ser usados nessa substituição eletrofílicas. Então, eu coloquei aqui que nesse caso essa substituição pode ocorrer em nitração, em sulfonação, em bromação, em cloração, né? As alquilações e acilações de Friedel-Crafts não são viáveis, porque esses aletos de alquila e acila reagem com o nitrogênio. Bem, e onde é que esses heterociclos aromáticos eles podem ser aplicados? Nós temos aplicações na farmacologia, né, porque
Muitos fármacos vão possuir estruturas heterocíclicas, não necessariamente apenas de 6 membros, né? Por exemplo, o imidazol. O imidazol é um heterociclo aromático de 5 membros, mas temos uma estrutura heterocíclica sendo aplicada na farmacologia. A pirimidina está presente na cafeína, né, naquela cápsula de cafeína da farmácia. Outro heterociclo, que nesse caso não é um heterociclo de 6 membros, mas que está presente em dispositivos eletrônicos orgânicos, como é o caso das células fotovoltaicas e em alguns LEDs. E vimos também que, como é o caso da piridina, nós temos a fabricação de produtos químicos, de catalisadores e solventes. E, em conclusão dessa aula, nós vimos que esses heterociclos aromáticos, eles vão ter sua importância nessa química orgânica, porque eles têm estabilidade, eles têm reatividade devido à presença desse heteroátomo, né, que vai conferir características próprias, né? Então, por exemplo, a piridina, ela é básica, né? Então, e vai reagir principalmente em substituições nucleofílicas, né? E aí já temos outras características nesse caso do oxigênio, né? Do enxofre, por exemplo. E aí temos essas suas aplicações cruciais, né, desses heterociclos, né, que torna esses compostos essenciais, né, na indústria, na farmácia, nas aplicações de materiais, no desenvolvimento de novas tecnologias e terapias, né. E foi isso, a primeira aula dessa primeira parte da química.